Ouvindo? Tá bom o áudio? Perfeito, então. Bom, gostaria de iniciar esse sábado dando um feliz sábado a todos que estão aqui presentes, agradecer a todos vocês a presença e dizer que são todos bem-vindos e que nós possamos, em comunhão e em espírito de adoração, estarmos aqui buscando estar mais próximo do nosso Deus, nosso Criador, que usou o seu santo sábado como um dia de descanso, mesmo não precisando, mas usou como exemplo para nós seres humanos. E que é muito bem-vindo para nós, não é mesmo? Afinal, é um dia muito especial para podermos descansar do labor da semana, dos trabalhos, das dificuldades. É um dia que nós podemos nos desligar de todas as outras coisas para assim podermos dedicar este dia a Deus, a descansar, a passar tempo com os nossos amigos, nossos familiares e assim ser um dia gostoso e agradável. Bom, estarei dando continuidade à programação desta manhã, deste pôr do sol, e sendo assim, gostaria de chamar o hino de número 531, que vai ser colocado no telão para todos assistirmos, do Santo Sábado, Senhor. Bom, antes de orar, eu gostaria de ler um verso bíblico para vocês. E se encontra lá em Êxodo 34, 21, e diz: trabalhe 6 dias, mas descanse no sétimo, tanto na época de arar como da colheita. Nós não colhemos, nós não plantamos, mas serve para nós hoje, quando nós fazemos nosso Uber, nossas entregas, nas nossas empresas, onde nós trabalharmos, nós sabemos que nós devemos trabalhar 6 dias, de preferência 5, né? Nós gostamos de trabalhar 5, mas a Bíblia já é bem clara em dizer que nós precisamos trabalhar 6 ou 5 dias e nós precisamos tirar de descanso, e esse é o santo dia do Senhor, o sábado. E assim começa o nosso sábado. Vamos dedicar este dia a estar com Deus, a estar com nossa família, a estar com nossos amigos e nos desligar do nosso trabalho, da escola, faculdade, o que for aquilo que nos traz cansaço, tanto mental quanto físico. Gostaria também de ler o verso que está em 1 Pedro 5,7, que diz o seguinte: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Neste pensamento,
vamos, em espírito de adoração, vamos orar a Deus e buscar sabedoria do alto para este pôr do sol. Oremos. Pai querido, Pai de amor, mais uma semana está chegando ao fim, estamos cansados, exaustos, com problemas de diversos tipos. Portanto, neste momento, estamos iniciando o teu santo dia, nos colocando em frente ao Senhor e assim pedindo para que o Senhor nos tome pela mão e nos guie na direção correta, nos dê paz, nos dê descanso, nos dê tranquilidade, remova toda a ansiedade que está em nosso coração e nos ajude a dedicar este dia àquilo que realmente importa aqui nessa vida, que é o Senhor, é a nossa família, são as pessoas que estão ao nosso redor. Nos ajude a carregar as nossas energias e assim podemos voltar a uma nova semana com tranquilidade, com amor no coração e com espírito de bondade para com o nosso próximo e sendo assim pessoas melhores dia após dia. Dar-nos um bom culto, nos dê sua santa sabedoria e derrame teu Santo Espírito sobre nós. É que eu te imploro, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, só um minuto. Neste momento, nós estaremos ouvindo uma mensagem musical especial. A Mili estará colocando e peço a todos que fiquem no aguardo para que possamos assim adorar a Deus com essa linda mensagem. A dor parece que não vai ter fim e as circunstâncias não me deixam prosseguir. Estou à beira do caminho, mas eu trago à memória a história de Jó, que tanto sofreu e mesmo assim não recuou. Ele foi fiel até o fim. Senhor, me ajude a ser assim. Eu não posso desistir. Eu não posso desistir, não. Oh Deus, como eu queria um pouquinho só da fé inabalável do teu filho Jó, que tanto lutou, tanto sofreu, mesmo assim não murmurou, que tinha tudo e de repente acabou. Ele me deu e ele mesmo quem tomou. Eu glorifico o teu nome, meu Senhor. De repente a dor parece que não vai ter fim e as circunstâncias não me deixam prosseguir. Estou à beira do caminho, mas eu trago à memória a história de Jó, que tanto sofreu e mesmo assim não recuou. Ele foi fiel até o fim. Senhor, me ajude a ser assim. Eu não posso desistir. Eu não posso desistir. Oh Deus, como eu queria um pouquinho só da fé inabalável do teu filho Jó, que tanto lutou, tanto sofreu, mesmo assim não murmurou, que tinha tudo e de repente acabou. Ele me deu e ele mesmo quem tomou.
nome, meu Senhor. Vai cessar, pois Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima e restituirá tudo que se perdeu, e tu verás que Ele é Deus. Como eu queria um pouquinho só da fé inabalável do teu filho Jó, que tanto lutou, tanto sofreu e mesmo assim não murmurou, que tinha tudo e de repente acabou. Ele me deu e Ele mesmo quem tomou. Acabou, Ele me deu e Ele mesmo quem tomou. Eu glorifico o teu nome, meu Senhor. Muito obrigado, linda mensagem musical e com certeza Deus foi louvado neste momento. Seguindo assim, dando continuação ao programa, gostaria de apresentar este homem lindo ao meu lado, o melhor sogro do mundo. Não existe sogro melhor do que ele. E é ele que vai passar a mensagem para nós nesta noite. Deixo assim a mensagem especial com o melhor sogro que esse mundo pode ter, Sérgio. E que Deus o guie e o Espírito Santo dê sabedoria para passar a mensagem que Ele tem para nós hoje. Amém. Vocês estão me ouvindo bem? É duro, hein? Isso que é genro, hein? Só que assim, a filha já levou, então não precisa mais se preocupar com nada, né? A não ser que ele está preocupado com alguma coisa, com a herança. Só que a única herança que eu posso deixar para ele é ele junto comigo para o céu. É a única herança. A melhor, né? Mas que bom que vocês estão aqui conosco. Depois de uma semana, com certeza, exaustiva que nós tivemos, muitas incertezas, né? Mas hoje nós realmente podemos estar aqui juntos, mais uma vez, podendo louvar a Deus em mais um pôr do sol. Já entramos nas horas santas do sábado. Então agora nós queremos que realmente você possa se sentir bem, né, conosco, porque é um momento muito, muito, muito bom para nós, onde nós estamos vivendo um isolamento social, né? Algumas pessoas nós normalmente conseguimos ter um contato, mas as coisas cada vez mais vão fechando o cerco, né? E então volta de novo o isolamento, não pode reunir mais que 6 pessoas e assim vai. Mas o mais importante de tudo isso é que a gente estar juntos aqui no dia de hoje para louvarmos o nome de Deus. Essa semana eu não sei quantos tiveram suas lutas, quantos tiveram alegrias, quantos tiveram
sofrimentos, souberam de notícias tristes, mas o mais importante, que hoje nós temos um dia para que nós possamos repousar no Senhor. Um dia que Ele nos dá um restauro, um dia que Ele faz com que sejamos uma pessoa aliviada de todos os fardos que nós carregamos durante a semana. Então, exatamente nesse momento, nós vamos fazer uma oração a Deus, para que possamos abrir a sua palavra. E Ele, com certeza, hoje nos dará mais um ensinamento. O que nós devemos realmente ser prático, né? O que nós realmente devemos fazer no dia a dia da vida cristã. Então, eu gostaria que vocês pudessem curvar as frontes para que possamos fazer uma oração a Deus, ok? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui com saúde, apesar de todas as dificuldades. O Senhor tem nos dado sabedoria para que possamos fazer o melhor em nossa vida cristã. Sabemos o quanto tem sido difícil com tudo isso que está acontecendo no mundo, mas o Senhor não tem nos desamparado. O Senhor tem estado ao nosso lado, nos guardando e nos guiando e nos livrando de todo o mal. Nesse momento, Senhor, quando abrimos a Tua palavra, eu te rogo para que o Senhor possa estar aqui, o Teu Santo e Bom Espírito possa vir a falar, não um homem, mas sim o Teu Bom e Santo Espírito. Que o Senhor possa abrir nossos corações, para que a gente possa ser ouvintes e ouvintes com sabedoria, para que possamos absorver a Tua palavra. Todas essas bênçãos te pedimos e rogamos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nesse momento, para nós iniciarmos, ok? Aqui a nossa mensagem de hoje, né? Nós temos aqui uma pequena mensagem para que a gente possa entrar no sábado. Quem tiver sua Bíblia, ok? E quiser abrir sua Bíblia em Lucas 7:28, eu vou estar lendo aqui, ok? Lucas 7:28. Vou dar um tempinho aí para que vocês possam achar. Lucas 7:28. Na minha Bíblia nós temos aqui alguém quase não que não faz parte de todo o nosso evangelho. Alguém que só veio aqui a esse mundo para que a gente tenha a vida eterna. Jesus, falando de alguém. E aí eu gostaria que, ao ler aqui, talvez alguns já saibam quem eu estou falando, mas se não souber, logo em seguida nós vamos estar dando mais um pouquinho de algumas dicas de quem é esse personagem que nós vamos estar falando hoje, ok? Lucas 7:28 diz assim: E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que ok? Mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Aqui Jesus está falando nada menos, nada mais do que alguém que realmente nos deu algo diferente do que nós vemos no dia de hoje. Alguém que veio aqui a esse mundo pregar o arrependimento. E esse alguém não veio aqui para fazer nada além de pregar o arrependimento. Se vocês puderem colocar na Bíblia de vocês, Mateus 3, nós vamos... A nossa meditação de hoje vai se basear nos versículos 7, 8 e 9. Mateus 3, versículos 7, 8 e 9. Vou fazer uma pequena introdução, ok? Aqui, quando nós lemos em Lucas 7:28, Jesus estava falando de João Batista. Um homem que veio a esse mundo para que pudesse preparar o terreno para que Jesus pudesse pregar o evangelho aqui nesta terra. João Batista, ele pregou em toda a Judéia e ao redor ali de todo o Jordão. Ele foi uma pessoa que não teve nenhuma preocupação. Ele veio pregar, ele não veio pregar nada aqui para ninguém de prosperidade, ele não veio
prometer bênção sem fim. Não, ele não teve nada desse objetivo. O objetivo dele era somente pregar o arrependimento. E é interessante porque ele era uma pessoa que ele usava, as suas vestes eram de pelo, né, de camelo, e ele tinha um hábito alimentar interessante. Algum de vocês pode até invejar, né, o hábito alimentar dele. Ele costumava comer gafanhotos e mel silvestre. Eu não sei quanto é adepto aí a esse tipo de alimentação, mas eu tenho certeza que ele deve ter vivido bem melhor do que os nossos enlatados do dia de hoje. Ainda que fosse um alimento bem estranho, mas com certeza Deus alimentou ele ali e ele teve um discernimento, uma sabedoria muito grande para fazer essa preparação para que Jesus pudesse estar à frente, né? Então ele nessas vestes aí de camelo, ele tinha lá aquele cinto lá na cintura de couro. Então imagina uma pessoa aí mais ou menos no mundo de hoje, vestido de uma maneira diferente e sair gritando aqui aos quatro cantos para que a gente pudesse se arrepender, e porque como ele mesmo falou, que é chegado o reino dos céus. Hoje eu não sei quantos de nós estamos pregando aí, ainda que não seja numa grande multidão, não sei quantos de nós está pregando que está chegando o reino dos céus, mas certamente Jesus está voltando. E da mesma maneira que João Batista falou aos quatro cantos ali da Judéia, do Jordão, para que nós pudéssemos nos arrepender, né, dos nossos pecados, a gente possa de alguma forma hoje também estar pregando essa mensagem às pessoas do mundo de hoje, ok? Agora, eu gostaria que vocês pudessem ali no versículo 7, nós vamos por etapa, ok? Primeiro nós vamos ler aqui o versículo 7. Johnny, você pode ler para nós? Posso sim. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? 8 também? Não, só o 7. Obrigado, Johnny. Pessoal, aqui eu estava estudando esse versículo ontem e aqui é duro. Eu não sei se vocês sabem, mas naquele tempo, para eles acabarem ali com os répteis, nós costumamos falar cobra, né? Mas a Bíblia fala em serpentes, né? Então essas víboras nada mais é do que serpentes. Eles costumavam pegar palha seca e atear fogo ao redor e cercar essas cobras. Quando ele menciona aqui quem que ensinou eles, né? Quem foi que ensinou eles a fugir da ira futura? Ele está querendo dizer o seguinte: porque nós sabemos que este mundo vai acabar em fogo, então vai ser purificado em fogo. A cobra é um réptil que ela se adapta facilmente ao ambiente que ela está. Não é à toa que ela vive no deserto, debaixo daquele sol escaldante, ela se adapta, mas ela não sobrevive ao fogo. Ela não consegue sobreviver ao fogo. E ela, por ser um animal, a serpente é tão astuta quanto foi Satanás no Éden. E ela consegue realmente se adequar ao ambiente, mas do fogo ela não vai fugir. Então ele usou mais ou menos essa mesma questão de como as pessoas faziam ali para acabar com os répteis, ou seja, com as serpentes, ele colocou ali. Só que quem que ele estava falando aqui? Ele não estava falando de serpentes, de cobra. Ele estava falando aqui dos fariseus e dos saduceus. Porque ele sabia que João Batista estava ali batizando e pedindo para que toda aquela criatura que estivesse ali se arrependesse de todos os seus pecados. Mas ele sabia que os fariseus e os saduceus estavam ali com outro objetivo. Eles tinham curiosidade, eles queriam saber o que estava acontecendo, porque aquilo ali é completamente contra a tudo aquilo que eles pensavam. Primeiro que eles eram da elite.
eles eram, como diz no mundo de hoje, eles eram o top de linha, eram conhecedor da palavra, eles sabiam tudo. Ou seja, quem é aquele homem ali, comedor de gafanhoto, batizando e pedindo para as pessoas se arrepender dos seus pecados? Então a gente tem que entender assim, ele estava falando uma palavra direto, uma palavra direto para os fariseus e os saduceus. Nós sabemos que no mundo de hoje, eu sempre vou colocar isso em prática no mundo de hoje. Nós temos muitos fariseus, muitos saduceus, que muitas vezes nos colocam para baixo. Eu vou tentar de uma forma colocar para vocês aqui, mas isso daqui não é uma forma de atacar nem agredir, porque cada um tem a sua maneira de pensar. E isso é algo que nós não podemos mudar, porque Deus nos deu esse discernimento para que possamos ser pessoas livres, tenhamos nossos pensamentos. Mas Ele também nos ensinou que nós não devemos de forma alguma nem humilhar, nem de forma alguma fazer com que o nosso próximo se envergonhe. Então a gente tem que entender uma coisa: quando alguém chega com legalismo para nós temos que entender o seguinte: esse legalismo que a pessoa está colocando, ele é princípios, porque princípios todos nós devemos seguir. Ninguém aqui discute que princípios não são feitos para serem mudados ou colocados de forma diferenciada daquilo que Deus nos colocou. Então, o que nós estamos colocando aqui é que muitas vezes a gente, para buscar as nossas razões, aquilo que nós acreditamos, passamos por cima de tudo. Ou seja, a gente não quer nem saber se aquela pessoa ali, de certa forma, vai se ofender ou ela vai ficar completamente magoada pelo aquilo que nós estamos falando. Vou dar um exemplo prático para vocês aqui. Aqui ninguém está pregando que as pessoas possam fazer o que quiser. Primeiro que Deus deu o livre-arbítrio. Se elas assim acharem que deve ser, não somos nós que vamos mudar. É um trabalho dela com o Espírito Santo. Ela é que tem que achar o momento correto. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para as pessoas que costumam comer carne. Nós costumamos pregar saúde e nós queremos que as pessoas não comam carne. Porém, cada um tem seu tempo. Eu não posso dizer que o meu irmão ele está errado. Eu tenho que simplesmente apoiá-lo naquilo que ele necessitar para que ele possa algum dia de repente se livrar desse hábito que a Bíblia nos ensina que não é correto. Porém, eu não posso jamais dizer a ele que ele é uma pessoa comedora de carne e por isso ele vai ser afetado, ele não vai ter a salvação dele. Muito errado, eu não posso fazer isso. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: às vezes nós somos duros, mas não a dureza que nós colocamos, às vezes, são pelos princípios que nós acreditamos. Só que a nossa vida cristã é uma escada. E essa escada, alguns estão um degrau acima e outros um degrau abaixo. O que eu devo fazer é, quando ver o meu irmão lá no degrau que está abaixo do meu, eu estender a mão para ele e trazer ele comigo. Mas do jeito que ele é. Por quê? Porque Jesus ensinou assim. Jesus me falou dessa maneira. Quando eu leio a palavra dele, ele colocou: venha como está. O resto, não se preocupe. Isso vai ser trabalhado. O Espírito Santo vai te ajudar. Eu estou dando esse exemplo porque, assim, João Batista, ele não quis saber se os fariseus eram legalistas, que eles eram conhecedores da palavra, que ele era da elite. Ele não se importou com isso. Ele veio e pregou a verdade. Era esse o objetivo dele. Mas isso ofendia eles? Não. Mas certamente o que os fariseus faziam quando eles colocavam aquelas leis, muitas vezes que não era dos 10 mandamentos, eram leis que eram criadas por eles, eles botavam um fardo neles, cobravam isso das pessoas e eles mesmos não conseguiam cumprir essas leis. E sendo que João Batista foi bem prático. Ele falou: arrependei-vos, porque é chegada o reino dos céus. Muito simples. Não ofende ninguém, ok?
e arrependimento é algo que nós temos que ter na nossa vida. Agora nós vamos fazer um jump. Nós vamos pular do 8 para o 9. Depois nós voltamos no 8, ok? O Jolly vai ler para nós. Mateus 3, capítulo 3, versículo 9. Perfeito. Diz o seguinte: e não digam uns aos outros, Abraão é nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. Pessoal, olha só. Pensa aqui como é forte isso. As pessoas achavam que porque eram descendentes de Abraão, o reino dos céus estava garantido. A vida eterna, ok, está ali. Não preciso fazer mais nada. Mas nós temos que ter em mente uma coisa. Deus, ele suscita, né? Ele não precisa daquelas pessoas. Quem que ele pode ali colocar no reino dos céus? Vou colocar algumas situações que são pessoas que são recriminadas pela sociedade. Quem são essas pessoas? Traficantes, ladrão, assaltante. São pessoas, os marginais, batedor de carteira, assassinos. Só que assim, se Deus quiser fazer com que aquelas pessoas enxerguem a Ele como Salvador, Deus colocará ela no reino dos céus. Então não vai ser a descendência do Abraão que vai fazer com que eles tenham a vida eterna. Porque Deus pode suscitar. Deus com certeza pode colocar essas pessoas de forma igual àquelas pessoas que tiveram a mesma oportunidade e de alguma forma achavam-se melhor do que outras pessoas. Deus ele não quer que julguemos as pessoas pelas aparências, pelas condições que elas se encontrem. As pessoas, elas se encontram muitas vezes no fundo do poço, mas às vezes nem é a opção delas. Muitas vezes são pessoas que não tiveram oportunidades. São pessoas que estão esperando esperando vocês, esperando o Jolly, que chegue nela e fale assim: eu tenho para você alguém que pode te tirar dessa lama. Eu conheço alguém que pode te tirar dessa lama. Eu conheço alguém que é capaz de te tirar do fundo do poço, de te ressuscitar. Se você acha que não tem mais vida, essa pessoa vai te ressuscitar. Imagine a curiosidade dessa pessoa, sendo uma pessoa que nunca teve a oportunidade de ouvir falar de Deus. E aí nós falarmos para ela: Jesus. Jesus é essa pessoa que pode te tirar desse buraco. Gente, eu não sei quantos de vocês, porque alguns podem ter sido adventistas de berço, mas nós sabemos que existem muitos que não são adventistas de berço, como eu também não sou, e nunca tiveram a oportunidade de ter uma palavra de conforto com relação aos evangelhos. A palavra que muitas vezes a gente tem é que existe Deus, mas a gente não conhece esse Deus. A gente ouve falar de Deus, mas não conhece ele a fundo. Simplesmente conhece por ouvir alguém falar. Foi tocado pelo Espírito Santo e hoje tem uma vida de comunhão com Deus. Eu não sei quanto de vocês viveram essa situação de estarem realmente numa situação de não conhecer Deus verdadeiramente, e quando foi apresentado a Ele, a vida mudou. A vida deu um giro, mas um giro assim de 180, que você passou a seguir ali uma vida completamente santa. Quando eu falo santa, é lógico que eu não falo que é uma vida sem pecado, porque isso nós não vamos fazer, isso nós não vamos conseguir. Nós, de alguma forma, sempre estamos pecando, seja no pensamento, seja, às vezes, até de uma atitude muito besta que a gente possa fazer no nosso dia a dia, de não enxergar a necessidade que o meu irmão tem. Então, assim, o mais importante, olha,
Me veio na cabeça um exemplo. Quer ver uma coisa besta que a gente pode pecar? É o meu irmão falar assim para mim: meu irmão, eu estou passando uma necessidade muito grande. E eu falar para ele: irmão, não se preocupe, eu vou orar por você. Gente, não é assim que eu tenho que fazer. Como que eu vou orar? Orar, sim, eu vou orar. Qual a necessidade, meu irmão, que você tem? É financeira? É falta de comida? O que você precisa? É de uma palavra amiga? Nós temos que saber a necessidade. E se quando eu digo a ele, eu vou orar por você, eu praticamente joguei um balde de gelo nessa pessoa, ela vai falar assim: nossa, eu achei que o irmão ali, Sérgio, ia me dar um apoio. Ele falou que vai orar por mim. Que Deus tenha misericórdia e ouça ele. Aí o outro vai lá e ajuda. Não, gente. Deus me usou. Eu é que tenho que fazer essa ajuda. Não é orar para Deus mandar outro. Não, é eu que tenho que ir naquele momento. Então, assim, muitas vezes a gente realmente peca, porque às vezes a gente não para pensar. Muitas vezes a gente age de impulso. E isso não é correto. Nós temos que orar a Deus quando alguém chegar para nós e falar com Deus. Deus, me dê sabedoria para que eu possa dar todo o respaldo que esse teu filho precisa. É dessa maneira que a gente deve agir. Então, assim, não se preocupem, porque se Deus quiser, ele não vai buscar só lá os fariseus, os saduceus, só aquele povo, aquelas pessoas que estão na igreja, seja ela batista, adventista, católica. Deus, ele vai buscar a todos de uma maneira igual. O que nós precisamos entender é que nós só devemos ter dar o empurrão para que essas pessoas possam conhecer a verdade. Essa é a nossa maior missão. Nós temos que levar o evangelho a toda criatura. Então, assim, vamos ajudar as pessoas? Vamos ajudar. Mas nós temos que ajudar de uma forma prática. Porque, às vezes, eu digo a vocês, nós somos muito teóricos, usamos muita teoria. E a teoria ela é muito boa para que a gente possa fazer o nosso cronograma, mas de nada vale a teoria se a gente não praticar. Nós temos que praticar. Às vezes eu me pego falando assim, para que ler tanto? E sendo que aquilo que eu leio e eu aprendo, eu não coloco em prática. Eu tenho que colocar aquilo em prática. E a gente não pode ter vergonha. Quando a gente faz algo de errado, a gente tem que pedir perdão a Deus e dizer a Deus: Deus, me use da maneira correta. Eu estou aqui e não estou sendo usado da maneira correta. E certamente Deus vai nos dar sabedoria para que a gente possa realmente ter um entendimento daquilo que Ele quer da nossa vida e para que a gente possa ajudar Ele a ter mais almas, para que quando Jesus voltar, a gente realmente possa estar junto com essas almas que, por alguma razão, estão sofrendo nesse mundo. Então, cabe a nós é que devemos buscar essas almas. Então, por isso que a gente não deve ficar só na teoria. Eu falo isso porque às vezes, eu fico muito na teoria. E eu preciso da prática. Eu não sei quantos de vocês também, muitas vezes, ficam na teoria. Mas da mesma forma que Deus fala comigo, o Espírito Santo fala comigo, eu tenho certeza que Ele vai falar com vocês. Nós devemos sair da teoria. Temos que ir para a prática. Por exemplo, hoje, devido a essa circunstância de isolamento social, eu tenho certeza que muitos de nós acomodou. Nós não estamos indo a campo. Mas, lógico, nós temos pessoas com certeza que não foi a pandemia, não foi corona, não foi nada disso que fez com que ela continuasse na prática, seguindo. Ainda que de forma restrita, mas ainda continua lá, buscando, praticando. Então, esse é o nosso objetivo. Temos que sair da teoria e ir para a prática. Agora, vamos voltar ao versículo 8. Julie? Mateus 3, versículo 8. Diz o seguinte: façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. A dele é um pouco diferente. A minha fala assim: produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Meus irmãos, produzir, sabe que eu estava pesquisando, sabe o que significa produzir? Significa dar. Eu tenho que dar.
Eu não posso produzir frutos se eu não der. Eu preciso dar para que eu possa realmente produzir. Como que eu posso produzir? Primeiro, qual é o fruto que realmente seja digno de arrependimento? Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, eu cometo um grave pecado, gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Não vou entrar em detalhe de qual pecado, qualquer um. Será que dentro desse pecado que eu cometi, eu seria capaz de gerar frutos na mesma proporção que eu pequei? Quando eu falo isso, eu digo assim, a igreja toda sabe que eu cometi um pecado. Todo mundo fica naquela coisa, nossa, que pecado, esse é um pecado realmente terrível. Será que eu, que cometi esse pecado, eu seria capaz de gerar fruto daquele meu pecado, ou seja, arrependimento, da mesma proporção? Quando eu falo isso, eu não estou falando que eu chegar lá na frente da igreja e confessar meu pecado. Não. Eu estou falando algo diferente. Estou falando algo prático. Mudar a minha vida. Eu sei que eu pequei. Pedir a Deus o arrependimento pleno. Eu realmente me arrependi, Senhor. E sabe qual vai ser os frutos desse meu arrependimento? Uma mudança na minha vida. Além de eu não pecar mais, eu vou ser uma pessoa transformada. Não vou deixar mais que me abata por algo tão grave que me aconteceu. Quando as pessoas olharem na minha vida, elas vão ver que meu arrependimento foi genuíno. Ou seja, esse realmente produz um fruto digno de arrependimento. Algo que realmente eu não precisei falar. Eu mostrei isso na prática, na minha vida. Eu fiz com que realmente as pessoas me enxergassem de forma diferente. Eu fiz com que as pessoas vissem que eu verdadeiramente me arrependi daquele pecado que eu cometi. Eu sei que nós não devemos, de forma alguma, se preocupar com o que as pessoas pensam. Mas nós vivemos numa sociedade que nós somos cobrados pelas coisas que nós fazemos errado. Então, a gente pode até levar aquele rótulo, mas eu conheço um que não vai me rotular por aquele pecado. Jesus, Deus, ele não vai deixar com que aquele pecado seja rotulado. Ele vai jogar ali na maior das profundezas do oceano e vai esquecer de verdade. Então, hoje, eu digo a vocês, quando eu entendi sobre o produzir, né, frutos dignos de arrependimento, eu pensei, não adianta, às vezes, eu entender, adianta mais realmente eu praticar. Então, hoje, quando eu, de alguma forma, faço algo que realmente eu possa me arrepender, eu penso duas vezes. Eu não sei como você age, como você entende realmente esses frutos dignos de arrependimento, mas quantos de nós geramos frutos, mas tem que ser frutos verdadeiros, frutos que realmente nos levem a ter uma vida consagrada com Deus. Eu acredito que um dia como hoje, nós estamos nas primeiras horas do sábado, a gente, mesmo numa hora santa, a gente pode continuar produzindo frutos dignos de arrependimento. Eu vou falar algo para vocês, não se assustem. Se tem algum pecado, alguma diferença com o teu irmão, com o teu amigo, com o teu pai, com o teu irmão, com a tua irmã, aproveita hoje, dia santo, liga para ele e fala assim, olha aqui meu irmão, é o seguinte, você lembra daquela situação? Então, cara, eu estou muito arrependido do que eu fiz. Me perdoe, eu te amo. E você com certeza vai estar produzindo
um fruto digno de arrependimento. Porque às vezes nós costumamos falar assim, eu perdoo. Só que perdoar é algo muito maior do que falar da boca para fora. É atitude, é agir, é mostrar para a pessoa que você se arrependeu daquilo que você fez. Então, eu coloco a vocês uma coisa. Usem a prática. Não é à toa que um médico, ele fica 5, 6 anos estudando, às vezes 8 anos, porque ele nunca para de estudar. Mas o que faz o bom médico é a prática, é o dia a dia, é o que ele vê. É isso que faz a prática. A teoria serve para ele entender como ele vai agir na prática. Então, assim, a palavra de Deus está aqui, é para que a gente faça, sabe o quê? A gente tem a teoria. E pegue essa teoria e pratique a teoria. Mais uma vez, eu não sei quantos de nós têm praticado, mas eu sei uma coisa. Deus quer que a gente pratique, que a gente possa ter realmente frutos de arrependimento, que Ele possa ver na nossa face que nós somos pessoas realmente diferentes, que nós mudamos, que somos um novo homem. Não aquele homem lá que guardava mágoa e deixa que o tempo vai levar, o tempo vai passar. Não, temos que ser diferentes, temos que realmente buscar esse perdão. Eu sei o quanto é difícil, às vezes tem pessoas que são mais fechadas, tem outras que são mais sorridentes, tem outras que são bem extrovertidas, então tem isso com facilidade. Mas assim, peça para o Espírito Santo, me ajude, me transforma, faz com que eu seja realmente um homem menos duro, faça que eu tenha o meu coração, não um coração de pedra, um coração de carne, porque às vezes, eu vou me colocar assim, às vezes o meu coração está metade pedra, metade carne. Metade carne, metade pedra? Como assim? Deus não quer metade? Ou sim ou não? Ninguém pode amar 2 senhores ao mesmo tempo. Então, quando eu estou com metade de coração de carne e outra metade de pedra, de um lado está Jesus, de outro está Satanás. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que definir, temos que escolher o lado. Quando a gente escolhe o lado, o todo vai ser de carne. O todo poderá ser de pedra, mas é uma escolha que nós temos. Ninguém imputa, ninguém coloca isso como obrigação para nós. Nós é que escolhemos. O livre-arbítrio é nosso. Ninguém vai colocar uma arma na minha cabeça e dizer, você tem que fazer tal coisa. Se eu disser, não, eu não faço. Meu Deus é maior que tudo. O cara pode tirar minha vida, mas eu sei que um dia eu vou poder estar com ele nas mansões celestiais. Então hoje, se por alguma razão você é influenciado e não é influenciador, aqui está o caminho. Venha para a teoria. Entenda que nós temos que ser influenciadores, mas influenciadores do bem. Não influenciadores que podem, de certa forma, colocar alguém em risco, em perigo. Porque cada uma das pessoas que nós ajudamos com a palavra do Evangelho, nós somos responsáveis. Deus vai nos cobrar. Aquela pessoa lá que não tinha estudo, que não sabia nada, você colocou ela nos caminhos certos, você deu um testemunho para ela, para que ela realmente entendesse que o reino dos céus não tem nada melhor que o reino dos céus. Então, é nossa obrigação. Nós devemos fazer isso. Nós já estamos concluindo. Eu gostaria que vocês entendessem que esses frutos dignos de arrependimento estão em nossas mãos. Só nós que podemos produzir esses frutos dignos. Porque eu posso me arrepender, mas esses frutos podem não ser dignos. Mas nós temos que gerar frutos dignos de arrependimento. Então, quando a gente dá, quando a gente busca melhorar a vida do teu próximo, com certeza nós estamos produzindo. Eu tenho para nós finalizarmos, eu tenho aqui uma
uma imagem que eu vou produzir aqui para vocês. Nós vamos falar um pouco dessa imagem não, na realidade dessas palavras. Isso aqui quem falou foi Dalai Lama. E aí eu vou colocar para vocês, e aí vocês vão entender mais ou menos o que nós temos parecido na Bíblia. Só um minutinho. Acredito que vocês já estejam vendo. Eu gostaria que vocês pudessem ler isso aí. Dê a quem você ama. Dê a quem você ama. Asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar. Deus, Ele nos deu asas. Ele nos deu asas para que a gente possa fazer grandes voos rasantes nas montanhas. Só que Ele, ao dar a sua palavra, Ele nos faz criarmos raízes. E essas raízes ficam ali, presas ao evangelho dele. E com essas raízes que Ele cria, Ele nos dá razões, motivos, para que a gente voe e volte. Volte para o lar do Pai. Então hoje, se alguém, por alguma razão, está se sentindo desprezado, que alguém não está olhando por você, que os irmãos não têm cuidado de você como deveria, eu garanto para você, Deus tem olhado todos os dias por cada um de nós. Então não importa se eu não pratico, se eu não tenho feito a prática, que só esteja em teoria, mas Deus não. Deus, Ele está praticando. Ele está me dando asas para que essas raízes cada vez mais fiquem fortes no evangelho dele, para que eu possa voltar e continuar nos braços deles. Então, com esse pensamento, nós vamos agora ouvir um hino, Chuvas de Bênçãos. Só que o hino ele fala gotas, mas gotas é o que nós temos, mas Ele quer nos dar chuvas. Então, na nossa vida, teremos chuvas de bênçãos sem fim, mas o dia que nós praticarmos a palavra de Deus. Ok? Vamos ouvir o hino? Bênçãos dos céus, gota somente
Oremos. Senhor, grande Deus, te pedimos agora, Pai, que o Senhor possa estar conosco neste dia santo. Que o Senhor possa nos dar uma noite de descanso, para que amanhã, ao levantarmos, possamos participar mais uma vez do teu culto divino, que possamos realmente estar contigo todo o santo dia de sábado, que possamos ter uma noite deleitosa, de descanso, e que amanhã possamos acordar revigorada de toda a semana. Que o Senhor realmente possa abençoar a cada uma das famílias aqui presente, que o Senhor possa encher o lar de cada um, Pai, e frutos dignos de arrependimento. Sabemos o quanto é difícil, mas estamos nesta terra, Pai, para que possamos lutar a cada dia, que possamos produzir frutos realmente verdadeiros, frutos que dê bênçãos sem limite, Pai, para que possamos realmente compartilhar com outros que ainda não te conhecem. Te pedimos agora que o Senhor continue conosco, nos dando orientação e entendimento. Todas essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Vou mutar o meu tá? Bom, estamos encerrando mais um programa dessa noite. Obrigado, Sérgio, pela excelente palavra que você nos passou de arrependimento. Possamos buscar sermos pessoas melhores, julgar menos e amar mais. Bom, gostaria que os irmãos ficassem por mais um minutinho. Estaremos passando alguns anúncios agora sobre a programação de amanhã. A mídia vai estar colocando. E assim estaremos depois finalizando nosso programa de Pôr do Sol. Desde já, meu muito obrigado à mensagem que o Sérgio passou. Muito obrigado a vocês, meus irmãos, também que estiveram conosco aqui nesse Pôr do Sol e assistiram. E assim damos continuidade ao programa. Um feliz sábado a todos e um bom descanso. E até amanhã. Obrigado, Gerlei. Obrigado pela ajudar. Nós temos 2 anúncios para amanhã, então convidamos a você que esteve conosco, que amanhã às 9h45 nós estaremos iniciando a nossa escola sabatina e o nosso culto, que começa às 11h, nós teremos um convidado especial. É o Jefferson Araújo, ele já esteve conosco, ele já trouxe a palavra do Senhor uma vez, foi muito interessante, foi muito bom ouvir, e amanhã ele estará novamente conosco, com o título As 3 Mensagens que Abalam o Mundo. Então, você é o nosso convidado especial. Então, amanhã às 9h45 começa a nossa programação, 9h30, Escolinha das Crianças, 9h45, Escola Sabatina dos Adultos e aproximadamente às 11h, então, nós começamos o nosso culto. Você é o nosso convidado especial. Faça planos de estar conosco assistindo essa programação. Assim, nós temos, de novo, nós vamos reforçar que, por motivos técnicos, as nossas programações de domingo, quarta e sexta não estarão sendo transmitidos para o YouTube Live, ou seja, simultâneos. O que nós estamos fazendo, nós estamos gravando e logo em seguida nós prepararemos e colocaremos disponível no YouTube. Mas convidamos a você que queira participar conosco, né, nos cultos de domingo, quarta e sexta-feira no pôr do sol, que acesse o Zoom. Aqui está o nosso endereço e a senha. Você é muito bem-vindo para fazer parte dessa programação no Zoom conosco. Tá ok? Muito obrigado pela atenção e eu acredito que agora vem a despedida, né, o hino da mídia. E em seguida nós daremos alguns minutinhos para você desejar um feliz sábado para o seu irmão. E em seguida o grupo dos jovens estarão usando a nossa sala. Ok? Um feliz sábado a todos.